eu não entendo nada. Eu não entendo mais nada, porque atribuir a um estádio decente para 30 mil pessoas, com gramado bom, uma ironia, né? O clássico dos de três times que jogam em gramados artificiais, disputado num gramado natural, mas excelente. Não há o que justifique. Apenas a ausência do torcedor do Palmeiras, que eu também não entendo. Porque o Palmeiras não está jogando nos cafundós da Judéia. Está jogando em Barueri. Está jogando aqui, a menos de 30 quilômetros do centro de São Paulo. Por que essa dificuldade do palmeirense ir até lá? É um negócio que não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Que o palmeirense não vá respaldar o seu time em Barueri. E se essa falta de calor humano leva o Palmeiras a desistir do título, porque o que o Abel fez ontem foi basicamente isso. Não me cobrem, não me exijam, é como se dissesse, não estou nem aí. Desisti. E é uma coisa que não faz o menor sentido. O menor sentido. Me decepcionou muito a entrevista dele ontem. E vou dizer mais, quero muito ouvir o que o Danilo Lavieri dirá com a sua proverbial isenção em relação à análise do time do coração. Porque eu nem sequer achei que o Palmeiras tenha feito uma partida horrorosa. Não achei. Agora, perdeu para um time que jogou melhor, que eventualmente tenha surpreendido o Abel. O Cuca talvez tenha surpreendido o Abel, porque o Atlético Paranaense se defendeu muito bem e foi mais perigoso que o Palmeiras o jogo inteiro. Isso de dizer, como disse o Abel, que o Palmeiras perdeu com 2 golos contra, não é verdade. Sim, uma bola desviou na barreira, a outra bola o Gustavo Gomes pôs para dentro. Se ele não põe para dentro, o centroavante poria. Mas ele se esqueceu que no primeiro tempo, 2 vezes, o ataque do Atlético Paranaense saiu na cara do Everton e ele teve que fazer 2 defesas dificílimas. Que uma terceira vez o Pablo chegou 1/10 de segundo atrasado para meter a bola para dentro do gol, em outro contra-ataque do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense jogou muito bem e o Palmeiras não jogou tão mal. Hendrick fez jogadas fabulosas, o Esteban fez jogadas muito boas, né? O Rony não estava num bom dia, mas não é dizer que o Palmeiras tenha feito uma péssima partida. Não achei, aliás, o jogo muito interessante. Então, mas será o capeta que ninguém é capaz de admitir? Olha, perdemos porque o adversário foi melhor do que a gente. Sem buscar desculpa esfarrapada e querer ver falta no Rafael Veiga no primeiro gol. O Bento pegou o pênalti. O Bento pegou o pênalti porque o Bento está lá para pegar pênalti. E o pênalti, é difícil dizer que não foi mal batido, né? Porque pênalti que não entra sempre é mal batido, mas o Bento fez uma defesaça no pênalti do Rafael Veiga. Uma defesaça. Então, eu fico realmente surpreso com a incapacidade de os treinadores admitirem certas obviedades. Então é isso. Estamos diante de alguém que desistiu porque o time joga em Barueri. Barueri virou a desculpa que o Palmeiras perdeu o título? Não é possível. Não é possível. Eu, honestamente, aí, se sou a presidenta Leila Pereira, eu chamo a atenção do meu funcionário. Eu digo, rapaz, que mensagem você está passando para o seu grupo? Você desistiu? Não, até porque Barueri é dela, né? Barueri é dela, exatamente. Ele disse que ele não tem nada contra Barueri, que ele até gosta muito de Barueri. Eu aposto que ele nunca foi a Barueri, a não ser para ir aos jogos. É mais ou menos como aquela coisa, quando a gente faz uma cobertura internacional, que você passa por alguns aeroportos e diz, já estive em Istambul. Não, você esteve no aeroporto de Istambul. Em Istambul você realmente não esteve, né? Mas parece isso. Foi muito mal o Abel Ferreira ontem. Eu costumo gostar muito das entrevistas dele.
Ontem realmente achei abaixo da crítica e achei que ele merece um puxão de orelha. Então é isso, vamos discutir. Abel desiste, Tite resiste, o Antônio. Bom, vamos falar do Antônio Oliveira e depois do Beldi e Diniz mais tarde. Vamos que Isso mesmo. vamos. Ô Danilo, o Francisco Souza aqui manda a seguinte mensagem: as insistências do Abel em certas figuras nulas atrapalham muito mais. Tem que parar de terceirizar a culpa, treinar e colocar quem tá bem. Tá chato, diz ele sobre o Palmeiras, que perdeu ontem, e o Abel ficou realmente focado na questão de Barueri, que atrapalha, que não atrapalha. O fato é que foram apenas 12 mil pessoas no estádio. Bom dia a todos. Antes de mais nada, queria só prestar aqui uma homenagem ao grande Antero, que certamente está triste com a situação do Palmeiras deste domingo. Um abraço a ele e a todos os familiares, uma grande referência para todos nós. Sobre o Palmeiras, Palmeiras de fato jogou mal. Não concordo com o Juca que não foi. O Palmeiras fez o Bento trabalhar, né? Curioso. Fez o Bento trabalhar no pênalti, fez o Bento trabalhar depois que estava atrás, mas ainda assim jogou muito abaixo da crítica. E o jogo de ontem foi o combo do que o Palmeiras tem feito de errado nos últimos tempos. Quando eu digo combo é o quê? As insistências do Abel, eu concordo com o nosso espectador sobre as insistências, especialmente sobre Gabriel Menino e sobre Rony. Gabriel Menino não tem a menor explicação de ele continuar sendo titular o tempo inteiro. Ontem não jogou nada de novo. O Rony é um cara esforçado, é um cara que teve a sua importância nos títulos como o da Libertadores, mas não vive um grande momento, e quando o Abel começa a insistir nesses jogadores que não vivem um bom momento, às vezes vira até um problema. Ele começa a ser alvo de algumas críticas até desproporcionais, eu acho, no caso do Rony, por exemplo. Então essa insistência, de fato, assim, atrapalha muito o Abel Ferreira. Ontem, para ser bem justo, o Abel até chegou a falar que o Palmeiras não foi criativo, que o Palmeiras cedeu a todas as transições, contra-ataques do Atlético Paranaense. E ele elogiou até o Atlético Paranaense, mas com certeza o que mais chama a atenção é ele falar sem o Allianz Parque não me cobrem título. Primeiro porque ele fala, eu só quero jogar no Allianz Parque e não existe um time como o Palmeiras não jogar na sua casa. E veja bem, o Trajano até falou, né? O estádio não é do Palmeiras. O estádio é do Palmeiras, mas ele não tem 100% da prioridade de escolher os dias, as datas. Tem até um acordo. Se fosse a relação melhor, até poderia ter um papo até melhor. Olha, eu preciso jogar esse jogo aqui, eu preciso fazer show aqui e tal. Daria para ter esse acordo, mas é uma questão que vai durar, já durou 10 anos e vai durar pelos próximos 20. Então o Abel Ferreira, ele não tem como falar, eu quero o Allianz Parque e ponto final. Ele não vai ter o Allianz Parque. E em média, 6, 7 jogos, que foi o que aconteceu no ano passado, esse ano um pouco mais por conta da reforma do gramado, que inclusive o Palmeiras tem culpa de ter demorado a avisar. Então esse ano vai ser um problema maior. Se o Abel, apesar de falar que gosta, ele não gosta de Barueri, os jogadores não gostam de Barueri, e a torcida do Palmeiras não vai para Barueri, é ruim, daria para ter mais de 12 mil pessoas lá, com certeza, mas é bem ruim a estrutura para chegar em Barueri, para ir embora de Barueri, o entorno de Barueri é muito ruim. E aí, então, já que tem todo esse combo e todo mundo sabe que Palmeiras e Barueri já não dão mais certo, eu já perguntei mais de uma vez, falei para a comissão, para a diretoria, por que o Palmeiras joga em Barueri? É porque é o estádio da Leila? A justificativa é o departamento de futebol, que era Barueri, porque não topa viajar para jogar no interior, porque já não dá mais para alugar o Morumbi, como aconteceu nas últimas vezes, porque o Pacaembu está interditado e porque o Canindé é muito pequeno. Então, o departamento de futebol quer jogar em Barueri. Ora, se o departamento de futebol escolhe Barueri, não adianta ficar batendo nessa tecla. Pega um ônibus, 2, 3 horas, vai jogar em Araraquara, pega um voo, vai jogar em Ribeirão Preto, não sei, qualquer alternativa que não jogar em Barueri para depois chegar e falar, sem Barueri, jogando em Barueri eu não posso lutar por títulos. Não tem como, não pode usar esse tipo de explicação, muito menos ficar batendo na tecla de que sem o Allianz Parque não me cobrem títulos, isso é um absurdo. O Abel Ferreira não pode falar esse tipo de coisa, até porque o Palmeiras vai jogar, ainda que jogue muitas vezes fora do seu estádio, vai jogar 5, 6 jogos fora do seu estádio.
No ano passado, em uma outra situação, é verdade, já lutando pelo título, jogou em Barueri e venceu. Então, dá para vencer em Barueri. Contra o Corinthians esse ano, jogou muito bem, tomou 2 gols em 5 minutos lá. Então, dá para jogar melhor do que jogou em Barueri. Eu concordo, Barueri para mim é um cemitério de torcida, um cemitério de ambiente, é um lugar horrível para se jogar futebol hoje em dia, mas não dá para resumir as derrotas e, eventualmente, se o Palmeiras não for campeão, por conta de Barueri. É bom que o Abel dê uma olhadinha e reveja algumas de suas convicções. Gabriel Menino e Rony, eu falei já aqui. E outra, Palmeiras perdendo. O Estevão bem. E ele preferiu colocar a minutagem e a tabela dele em primeiro lugar. Tirou o Estevão e colocou o Luiz Guilherme. Mais uma vez em que o Palmeiras não pôde ver o seu trio do bilhão, que é Luiz Guilherme, Endrick e Estevão juntos. E mais uma vez, o fim de semana que vem não acontece de novo, porque o Palmeiras agora perdeu o Endrick suspenso, perdeu o Flaco Lopes suspenso, Mike suspenso e os 3 portugueses suspensos. Abel Ferreira, João Martins tomaram amarelo e Castanheira tomou vermelho. O técnico do Palmeiras domingo contra o Criciúma vai ser Cebola. Então, assim, Barueri é um problema? Sim, eu não gosto de Barueri. Palmeirense não gosta de Barueri. Agora, falar que sem Barueri não dá para brigar por título, aí é absurdo.